que acredita, como a gente tá falando muito de ciência, ele tá perguntando se você acredita em Deus. Se eu acredito em Deus? Sim. Eu acredito em Deus, por aqui que parece, não sou ateu, não. Na verdade, eu sou mais pra agnóstico. Tipo, existe o ateu, existe o agnóstico e existe o crente, né? Ou o teísta. Eu falo teísta. O agnóstico é aquele que não tem posição definida. Porém, existem duas vertentes também. O agnóstico ateísta, aquele que não sabe, mas diz que provavelmente não existe. E existe o agnóstico teísta. Aquele que não sabe ou não tá convencido, mas aposta que existe. Eu sou o teísta. Pra mim, existe. Mas eu, tipo, não consigo te provar. É uma coisa de fé mesmo, mas eu realmente acredito. E sim, dá pra estudar ciência sem... Dá pra estudar ciência e acreditar em Deus. Não tem nada de contradição. Newton, o maior gênio da física de todos. Ele era cristão. Ele era cristão e era teólogo. Ele estudava a Bíblia, estudava teologia pra caramba. Então dá pra fazer isso. Não tem problema. O tadalafila usado em grandes quantidades pode matar? Pode, porque ele é um vasodilatador. Ele é um vasodilatador. Muitos maromba usam isso aí pra deixar as veias saltadas. É porque ele favorece a circulação. E favorecendo a circulação, o amigão acorda. Mas, tanto que é pra isso que foi feito, né? Mas ele pode realmente causar problemas, principalmente se a pessoa tiver problemas de pressão baixa ou pressão alta. Essa mudança brusca de pressão pode romper vasos sanguíneos ou gerar um infarto, dependendo da condição da pessoa. Murilão, falando da sua vida pessoal, você saiu lá de Chapecó, ou um pouquinho São Lourenço do São Oeste, Lourenço, né? Ali, mas ó. tecnicamente eu vim pra Guarulhos de Chapecó. Então, assim, você, um menino novo, autista, saiu de lá, deixou todo mundo lá e resolveu vir enfrentar essa cidade, essa selva de pedras que é São Paulo. É. Como tá sendo pra você, cara? Tá sendo uma experiência incrível. Incrível, porque é diferente de tudo que eu já vivi até hoje. É muita oportunidade, muita coisa pra conhecer. E também o fato de eu ter tomado esse passo de coragem. Porque, ser honesto, eu vim na sorte mesmo. Eu vim na sorte. O que eu tinha pra realmente investir pra vir, eu fiz. Então eu tô aqui pra começar um novo capítulo. Eu tô achando incrível por enquanto. Tô conhecendo um monte de gente top. Você tá entre elas. E daqui pra frente, só sucesso. E como que tá sendo os projetos? Os projetos estão andando? Tá Então, aberto para novos projetos? tô. Galera, eu tô falando isso porque ele veio aqui, eu já falei pra ele, ó, vamos, né? Vamos. Vamos fazer essa conexão, então. Como que tá? Tá indo bem. Eu tô planejando várias coisas, fazendo vários roteiros de vídeo que eu vou gravar em conjunto com outros influenciadores que eu conheço. Eu tô mais no planejamento por enquanto, antes da execução, porque por enquanto eu tava procurando o lugar certo pra morar, comprando o resto das coisas que faltava. E agora que já tá tudo se acalmando, eu posso ir com tudo mesmo. Show de bola. Vamos falar então um pouco mais de ciência? Por Bora. que o gás hélio deixa a voz fina? Porque o gás hélio é um gás menos denso do que aquele que a gente respira, que é a maior parte nitrogênio, oxigênio. E o gás hélio, ele deixa as ondas sonoras passar mais rápido. Uma voz fina é aquela que tem uma frequência alta. Ondas sonoras passando mais rápido, aumenta a frequência. Então quando você faz assim, ó, e você fala, a tua voz sai com uma frequência maior, porque ela tem mais facilidade de passar pelo gás hélio. Por isso que a tua voz fica fininha. Tem muita gente apoiando nesse projeto que você tá vindo aqui, voltando para esse assunto? Sim. Porque eu acredito que seres humanos têm de todo tipo. Tem. Você já conseguiu detectar os que realmente querem te ajudar de coração, os que querem ganhar dinheiro com você e os que querem ganhar dinheiro de você? Eu ainda tô me adaptando. Eu ainda não sei identificar direito aqueles que querem me sacanear. Mas eu sei identificar aqueles que realmente querem fazer uma coisa massa, que querem somar comigo. Eu tipo, não sei explicar. Eu só, tipo, assim, não, esse cara aí é gente boa mesmo, vou confiar nele. Eu já sei identificar essa parte aí. Entendi.
Falando um pouquinho de ciência, você acha que já existe ou está próximo de existir a cura para o HIV? Cura para o HIV é promissor. Porque o HIV, diferente do câncer, que muitas pessoas ficam falando de cura do câncer, o HIV ele é causado pelo vírus, o vírus do HIV. Esse vírus, ele acaba infectando o teu sistema imunológico. É por isso que é tão difícil tirar ele ou reduzir a contagem viral. Porque você não tem como fazer isso sem afetar o teu próprio sistema imunológico. Então é por isso que você usa certos coquetéis para diminuir a concentração dele. Mas com com novas pesquisas em medicamentos, através até mesmo de nanorobótica, eu creio que sim, seja muito possível curar o HIV. Hoje já tem a questão da pessoa poder conviver, né, com... Já Exatamente. se vive mais, se eu estiver falando besteira, me perdoem, gente. Já não se morre mais Sim, disso. a pessoa, hoje em dia os tratamentos estão extremamente avançados. A pessoa que possui HIV pode viver da mesma forma que outra. Inclusive, certas pessoas que vão fazendo tratamento e tal, existe até mesmo um tratamento que permite com que a pessoa tenha sem problemas uma relação sexual, mesmo com outra que não possui HIV, que é a PrEP. Às vezes, com os tratamentos, a contagem viral no sangue da pessoa, que é a quantidade do vírus que tem, é tão baixa que praticamente não existe chance de infecção com outra pessoa. Então, realmente, a conscientização e o tratamento é importantíssimo, porque isso melhora a qualidade de vida da pessoa e também conscientiza para mostrar que isso não é o fim do mundo. Você não tá perto, você não tá na Europa da Idade Média. Certo. Hoje em dia, todo mundo pode lidar com isso. Você tem algum projeto para ajudar pessoas com autismo também? Eu tenho projeto para ajudar quem eu puder, principalmente pessoas que têm mais dificuldade. Seja crianças em escolas e tal, que tenham dificuldades no aprendizado, sejam pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, porque esse é o meu maior projeto. Eu até, pensei várias vezes, o que eu posso fazer, o que eu realmente quero? Daí eu realmente cheguei à conclusão, o que eu quero fazer é ajudar os outros, fazer com que isso seja a minha carreira, porque eu sou, tecnicamente, um professor na internet, eu ensino. Eu gosto de agregar coisa útil para as pessoas. E como eu já estou fazendo isso de forma intelectual, agora eu quero fazer de forma física. Ajudar fisicamente as pessoas que estão precisando. Além desses projetos, quais são os próximos projetos que você tem? Podcast? Conta um pouquinho sobre os seus projetos. O que vier, eu estou realmente pensando em fazer o projeto de podcast, que já é bem interessante, já que isso seria o quê? Seria criar o seu canal e falar sobre quais são ciências? Ciências, uma zoeirinha de vez em quando, porque eu sou zoeiro também. Mas não pode ser, eu sou muito zoeiro. Mas, realmente, criar um canal ou fazer um canal em conjunto, tudo depende do que for mais viável, porque eu ainda tô analisando essa situação. Outros projetos também, fazer vídeo em collab, quero fazer bastante collab com outros influenciadores, principalmente vários amigos meus que também já moravam em São Paulo, e agora eu finalmente vou poder encontrar eles, participar dos eventos que acontecem aqui, e o céu é o limite, porque aqui o que não falta é coisa pra fazer. Conhecimento você tem para fazer tudo isso, né? Tomara. Pelo menos aqui eu te conhecendo, eu tenho certeza que você tem muito a ensinar. A galera aqui daqui, cara, eu nunca vi a minha live com tanto comentário. Entendeu? Então, assim, primeiramente te agradecer por isso, né? Já tem outras perguntas que eu não consigo nem ler o que a pessoa está falando. Por exemplo, como funciona as ondas binaurais? Ondas binaurais é uma espécie de som que toca várias frequências específicas em Murilo cada Miguel lado perguntou isso. Não, o Carlos Kizaro. Cara, responde, pelo amor de Deus. Ondas binaurais é supostamente ondas que tocam frequências diferentes em cada ouvido. Então você coloca um fone de ouvido que tem estéreo, né? Um som em cada lado. Um lado toca, por exemplo, 410 Hz, enquanto o outro toca 405. E supostamente isso acaba dando certos efeitos no teu cérebro que conseguem reduzir o estresse e tal. Mas até hoje não existe comprovação definitiva que realmente aconteça.
ondas de rádio. É verdade que já captaram ondas de 20, 30 anos atrás? Agora? Ondas de 20, 30 anos atrás agora. Eu ouvi falar, não vou me salvo aonde foi que eu vi, mas que uma rádio de 1950, que todas a rádio é ondas, e conseguiram captar muitos anos depois um pedaço do que foi falado nessa época. Você acha que isso é possível? Porque as ondas de rádios estão aqui em todos os momentos? Não. Desse jeito não, porque ondas de rádio se propagam na velocidade da luz. Eu posso soltar uma onda de rádio aqui e ela vai dar 7 voltas no planeta em 1 segundo, se ela ficasse orbitando. Ou seja, as ondas de rádio que são emitidas agora com alguma informação, elas já saem, elas não ficam em circulação. Porque elas são muito rápidas e já se dissipam rápido também. Porque elas têm a velocidade da luz. Mas aí não entra aquela questão de tempo e espaço aqui Não. na Terra? Não entraria? Não, porque no caso de ondas ou fótons, eles não experienciam tempo. É por isso que a luz consegue ir na velocidade da luz, porque ela não tem massa. Assim como ondas de rádio também não tem massa. Então elas não sofrem dilatação temporal. A gente vê elas na velocidade total. Uau. Galera do YouTube, estamos encerrando os comentários, porque nós estamos chegando ao final. Os meninos vão agora fazer esse filtro e já, dentro de uns 3, 4 minutinhos, a gente vai fazer o sorteio aqui ao vivo. Ai, meu! Fechou? Lembrando que são 6 Pix de R$100. Fechado? Cara, eu tenho algumas perguntinhas de bate e pronto, não pode pensar. Vai. Certo? Você é um rapaz que pensa. O que é o sucesso pra você? O que é o sucesso é você conseguir estar satisfeito com o que você está fazendo hoje. Você chegar num ponto onde você está satisfeito. O que é o dinheiro pra você? O dinheiro é a forma no qual você vai conseguir atingir os seus objetivos. O dinheiro é um meio para um fim, e não o fim. Uau! O que é a vida para você? A vida é experiências. Experiências é tudo. Se você vencer na vida, quem mais vence com você? Meu pai, minha mãe e minha namorada. E toda a minha família. Eu quero que toda a minha família vença comigo. Uau! Lá em Chapecó, lá E em Salanes. Salanes, quem que você deixou lá? Seu pai, sua mãe? Minha mãe, meu pai, minha irmãzinha também. Eles estão bem de boa lá. Eles estão bem de boa. Mas obviamente, se eu der muito certo na vida, obviamente eu vou fazer com que eles fiquem melhor ainda. É uma coisa que eu quero. E também, juntamente com a minha namorada, obviamente. Sua namorada, qual é o nome dela? Estefânia. Estefânia? E provavelmente ela tá por aí. Ela tá por aí na live. Ela deve Tá. Nós temos uma Estefânia aqui na técnica também. Sério? Estefânia também. Ó, mas, tipo, a minha namorada é do Espírito Santo, tá? Tá bem longe daqui. Qual que foi o seu maior acerto que você já cometeu nessa jornada digital? E o seu erro? O meu maior acerto foi realmente não me importar com o que eu gravava. Porque o maior impedimento no começo, pra quem tá começando, é querer fazer tudo perfeito. Querer fazer tudo perfeito. Quando, na verdade, o que você precisa, às vezes, no começo, é ligar o foda-se. Você tem que fazer o que você gosta realmente com emoção. Porque é isso que vai fazer com que as pessoas gostem de você. Ver que você tá feliz fazendo o que você faz. Isso foi o meu principal acerto. É por isso que, no começo, as pessoas gostavam tanto dos meus vídeos. Até hoje gostam. Porque eu faço uma coisa que eu gosto. Eu gosto de fazer isso. Eu podia não estar recebendo visualização nenhuma. Eu continuaria fazendo. Esse foi o meu maior acerto, ter percebido isso. E o meu maior erro foi não ter começado antes. Eu penso que eu poderia estar bem mais longe se eu tivesse começado antes, ao invés de ter esperado tanto tempo. Mas a gente entra naquela teoria, né, que nada aconteceria se não fosse já para ter acontecido. Exatamente, né? Efeito borboleta. Tá aí. Fala um pouquinho sobre o efeito borboleta, então, enquanto a gente prepara o sorteio aqui pro pessoal. O efeito borboleta, ele faz parte da teoria do caos. Na verdade, ele é a teoria do caos, que diz que uma pequena mudança no estado inicial de um sistema gera um resultado final completamente diferente. Por exemplo, você pode ter... Inclusive, existem várias simulações onde mostram isso. Existe, por exemplo, um pêndulo que é ligado em outro pêndulo. Ou seja, são 2 pêndulos que conseguem se movimentar. Você coloca eles na mesma posição. Só que o segundo você coloca meio milímetro de diferença. Pode parecer nada, né? Mas no final, os dois vão ter um movimento completamente diferente. Porque essa mudança pequena no estado inicial
fez com que outra mudança acontecesse, depois outra, e o resultado final é completamente imprevisível. É por isso que é efeito borboleta. O bater de asas de uma borboleta aqui pode gerar um tornado do outro lado do mundo. Isso é verdade. Sim. A gente falando, né, de ciências, disso, teoria, física, você acha que é possível existir esse multiverso? Possível a gente só não detectou ainda. Não dá pra saber, são coisas Porque fora qualquer coisa que a gente decide, se eu decido diferente em milésimos de segundo, outra decisão era pra ter sido acontecida. Né? Pode ser, exatamente. Inclusive, essa é uma das hipóteses da mecânica quântica. O porquê que quando a gente observa um estado quântico, ele colapsa apenas em um. Tem certas probabilidades, mas ele colapsa apenas em um. A gente só consegue saber de um estado. Talvez a realidade se bifurque ali. A Estefânia te mandou, oi amor. Oi, tudo bem? Ai, ai. O coração até bateu agora. Agora sim, né? Eu já sabia que ela tava por aí. Ai, ai. Mas, voltando tal. Essa é uma das hipóteses da mecânica quântica. Você tem, por exemplo, o spin de um elétron. Tipo, quase como se para onde ele estivesse rodando. Grosso modo falando isso, mas não é bem isso. Enfim, para qual lado ele tá rodando? Você considera que ele tá nos dois ao mesmo tempo. Só que você não consegue saber até você ir lá e medir. Só que quando você mede, digamos que o spin dele tá pra esquerda. Tá, mas o que aconteceu com o da direita? Pode ser que a realidade se bifurcou, em outra realidade ele tá pra direita. Ou seja, tecnicamente, a todo instante tá sendo criado infinitas realidades com todas as escolhas possíveis. Pra bugar, esses dias eu tava com uns amigos e a gente bugou, cara. A gente chegou, o que é destino e o que é livre-arbítrio? Destino e livre-arbítrio. Cara, nós entramos numa transe porque, ok, eu quero pegar essa caneta, mas meu livre-arbítrio eu não vou pegar. Mas o meu destino era que eu pegasse. Então aonde é o destino e aonde é o livre-arbítrio? Boa pergunta. Segundo a física, a gente não possui livre-arbítrio. Segundo a física, a gente não possui. Porque a gente é ser determinístico. O que acontece no estado inicial gera outro, que outro, que outro e outro. Inclusive, existe até um conceito chamado demônio de Laplace. O demônio de Laplace é como se fosse uma criatura hipotética que tem o conhecimento de todas as posições, velocidades e massa de todas as partículas no começo do universo. E ela tem todo esse conhecimento. Ela consegue prever com 100% de exatidão tudo o que acontece no futuro. Porque ela consegue saber, não, essas partículas vão fazer isso, vão se agrupar, depois vai acontecer isso. Ou seja, tudo já estaria pré-determinado. Por isso, determinismo. Isso deixa louco. Louco mesmo. Isso deixa. Deixando claro que isso ainda não é cravado, porque a gente ainda tem uma pequena chance do universo ser probabilístico. Ou seja, tem probabilidades de acontecer. Mas daí entra a famosa frase de Einstein: Deus não joga dados. Uau.